Deus tem para você aqui nessa terra. Existem na Bíblia vários tipos de lei. Eu acho que você já viu falar sobre a lei do pecado e da morte. Já ouviu? Está lá em Romanos capítulo 8, a lei do pecado e da morte. Depois nós temos a lei do espírito da vida, que combate a lei do pecado e da morte. Depois nós temos a lei do amor. Também nós temos a lei da fé. Para nós, independente de estar na Bíblia ou não, que existem a lei da gravidade. E temos as leis que, por desobediência a elas, ativaram a coisa chamada maldição. Então tem a maldição da lei. Nós estamos debaixo da graça, mas não estamos isentos da lei da fé. A lei da fé opera a graça, para que a graça traga para você aquilo que a lei das obras não conseguiu trazer. Você consegue entender até aí? No Velho Testamento eles operavam debaixo da obra da lei. Eles tinham que cumprir a lei para que Deus pudesse abençoá-los. Hoje nós não estamos debaixo dessa lei. Nós estamos debaixo da graça e pela fé nós ativamos essa graça para receber o que a graça conquistou para nós. De fato, nós precisamos entender que em todo o tempo, mesmo antes da queda, o homem viveu pela fé. De fato, fé é uma coisa que foi estabelecida para criar conexão entre você e Deus. Eu creio que você já deve ter lido na Bíblia, que a Bíblia diz assim: a voz do Senhor passeava no jardim. Nós sabemos que a voz do Senhor é a palavra do Senhor. Então, por muitas vezes, a Bíblia diz assim, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão. Eu pensava o seguinte, que Deus aparecia lá, cruzava as pernas e começava a conversar com Adão. Mas, depois de ler a palavra, nós podemos perceber que Deus teria comunhão com Adão através da voz dele, que era a palavra dele. Então, Adão precisava crer que aquilo que ele estava ouvindo era Deus falando com ele. Do mesmo jeito que você hoje tem que ter comunhão com Deus lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, se alimentando da palavra, Adão tinha que se alimentar da voz que passeava no jardim. Agora, nós entendendo isso, podemos perceber que pecado é, dentro da ótica de Jesus, ele disse para nós, olha comigo, João capítulo de número 8, no verso de número 24, quando Jesus fala sobre o pecado. Então, nós podemos ver o que Jesus diz em João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados ou em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, qual é o pecado? É não crer que Jesus é o que ele diz que é. Uma vez que eu não creio que ele é a minha paz, isso é pecado. Entenda, o pecado original que Adão cometeu e os frutos do pecado que vieram dessa natureza de pecado, como prostituição, mentira, lascívia, discórdia, bebedice, glutonaria, que vieram das consequências da natureza do pecado, esse pecado Jesus libertou você. Ele venceu esse pecado e, consequentemente, essas consequências do pecado foram destruídas na sua vida, ok? Hoje o pecado continua sendo não crer que Jesus te libertou. Vamos ver Romanos capítulo 6, versos 18 e verso de número 22. Então, quando uma doença está em operação, ela está usando uma lei. Qual é a lei que a doença está usando? A doença está usando a lei do pecado e da morte. Mas, para vencer a lei do pecado e da morte, Ele nos deu a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida em Cristo é maior do que a lei do pecado e da morte. Estão comigo? Então, a doença está usando esse princípio. Se essa doença não for parada, ela vai causar o resultado final, que é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Agora entenda, a doença está usando essa lei
para fazer funcionar a doença e morte na minha vida ou na sua vida, saiba que o pecado maior é não crer em Jesus. Então, se a doença está usando a lei do pecado e morte para trazer morte no meu corpo, eu posso, pela fé, acionar a lei do Espírito da vida em Cristo para destruir a lei do pecado e morte e não atingir minha vida. Estão comigo? A doença vai trabalhar com os sintomas, Deus vai trabalhar com a palavra dele. Você pode receber o milagre e perder o milagre por não ter o fundamento da palavra ou da fé na palavra, e o seu milagre ser perdido porque você não soube fundamentar a sua vida na palavra. Então a palavra é muito importante você entender, porque por ela você vai combater o bom combate da fé, e a Bíblia fala que haverão inimigos que virão contra a sua fé para tentar roubar a sua fé, e o maior inimigo da nossa fé é a dúvida. Então, a dúvida vai trabalhar de tal forma para roubar sua fé. E se uma vez sua fé for roubada ou perdida, o diabo terá acesso à saúde divina que Deus já lhe deu. Isso funciona também para a prosperidade, porque quando nós lemos a lista em Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 64, não está só tisica, febre, tumor, inflamação, está também pobreza, está também a ferrugem, prejuízo, quebra, a pessoa que tenta colocar uma coisa e nunca dá certo na vida dela. Então essa chamada maldição da lei, mas glória a Deus que nós cremos em Jesus, e está escrito que Ele se fez maldito em nosso lugar, e Ele levou nossa maldição. E uma vez que você libera sua fé, que agora você é um abençoado, essa lei começa a operar ao seu favor, e aquela lei da miserabilidade não pode operar mais na sua vida. Agora, pela sua fé na palavra, confessando a palavra, você pode estar na frente de um homem ungido ou de uma mulher ungida e mesmo assim não receber o seu milagre. Muitos estiveram na presença de Jesus e não receberam nada. A Bíblia diz que muitos tocavam em Jesus e não foram curados, mas aquela mulher tocou em Jesus e foi curada, porque a sua confissão precisa tocar no poder. E o poder é acionado pela sua confissão, não pelo toque da sua mão. Você entende o que eu estou falando? Porque muitos tocavam em Jesus, não foi curado, mas aquela mulher tocou e foi curada. Por que ela foi curada? Porque antes dela tocar, a confissão dela foi na frente. Vocês entendem o que eu estou falando? As pessoas não estão perdendo para problemas, elas estão perdendo porque elas estão falando. E o que você está falando lá atrás é uma lei, entenda, tanto para positivo como para negativo, isso é uma lei, e a lei funciona para qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu posso pegar a pessoa mais maneirinha nessa igreja, não vou dizer o nome dela, mas a mais maneirinha nessa igreja, e eu e ela darmos um pulo aqui. Quando dermos o pulo, os dois vão para baixo ou não? Por quê? Por causa da lei da gravidade. Mas se eu tiver um motor nas minhas costas, com hélice, com capacidade de quebrar a lei da gravidade, chamado a lei da aerodinâmica, o que é que vai acontecer comigo agora? Eu vou subir. Então, a lei da gravidade é quebrada pela lei da aerodinâmica, que vai fazer um avião de não sei quantas toneladas conseguir subir e voar e passar altas nuvens. É chamada a lei da aerodinâmica. Então, a lei da aerodinâmica é maior do que a lei da gravidade, porque ela em operação, na hora em que você deixar de operar essa lei, a lei da gravidade entra em ação. Então isso não pode parar. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Na hora que o avião deixar de operar nessa lei, ele vai cair. O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não se desliga da fé. Não sai da fé. Você continua na fé, porque a fé é a lei que vai sobrepujar todas as leis que estão operando contra a sua vida.
Então pessoas dizem, oh, aleluia, graças a Deus que eu consegui isso. E aí elas, como se diz, desligasse a fé delas. Você não pode desligar sua fé, porque uma coisa é alcançar algo, depois é manter algo. Leva tempo às vezes para você se encher do Espírito. Mantenha-se ligado no Espírito. Como eu falei na última quinta, você não tem que reabastecer do zero de novo. Fique tão cheio que quando você chegar aqui é só para transbordar. Já venha cheio de casa. E a Bíblia fala que você fica cheio falando. Salmos diz, abre bem a tua boca e eu encherei. Você tem que aprender a usar essa ferramenta poderosa. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu sou cheio do Espírito. Eu sou cheio da palavra. Eu estou arraigado e fundamentado em amor. Comece a falar que repousa sobre você o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que você é altamente inteligente, que você está cheio do Espírito Santo. Comece a dizer que você tem sabedoria para negociar, porque Deus te deu sabedoria. E se você não tiver, diga, Pai, eu peço sabedoria. E a tua palavra diz, se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar. Então, como eu creio que o Senhor me deu, obrigado porque eu tenho sabedoria. Veja, você está desanimado por palavras, você será animado por palavras. Você será derrotado por palavras, você vencerá por palavras. Jesus diz, por tuas palavras você será justificado, por tuas palavras você será derrotado. Não pelas minhas palavras, mas pelas suas palavras. Suas palavras estão criando aquilo que você está vivendo hoje. Não reclame da sua vida. Se há anos você vem falando que não dá, que não tem, que não pode, que tudo é difícil, que tem doença, então você está colhendo o que você plantou, porque Jesus disse, você vai ter aquilo que fala. Isso significa o quê? É uma lei, não adianta, vai operar para qualquer um. Qualquer um aqui pode andar na lei da fé. Porque a Bíblia diz que Deus derramou para nós o espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. E segundo a Bíblia, o espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Se você não está falando, você não está crendo. Você só crê no que você fala. E o que você fala é o que você crê. Então, Provérbios 6:2 diz assim que você foi capturado pelas suas palavras. Você está preso com aquilo que diz os seus lábios. Comece a dizer que você é cheio do Espírito Santo. Comece a dizer que você conhece o Espírito Santo. Comece a dizer que você entende o que Deus quer na vida. E os olhos espirituais vão abrir. E você vai viver no novo patamar de Deus para a sua vida. Comece a meditar no que a palavra de Deus diz. Eu sou da fé. Os da fé são abençoados. Então eu sou abençoado. E comece a ativar a lei da bênção para ela começar a operar na sua vida, porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Segundo a Bíblia, você é cabeça e não cauda. Segundo a Bíblia, você está em cima e não debaixo. Segundo a Bíblia, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Segundo a Bíblia, Ele se fez pobre para você se tornar rico. Ele se fez doente para você ser curado. Ative essa lei da fé falando. Coloque isso, está desanimado. O Senhor é a força da minha vida. 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 Veja, o que Deus queria, Ele falou. Ele falou. Nada aconteceria se Ele não falasse. É quando você fala que o verbo se torna carne. Olha comigo João capítulo 1, versículo de número 1 até o verso de número 3. Presta atenção nesse princípio tão poderoso. Olha lá que coisa maravilhosa. No princípio era o verbo, diga, era o verbo. E o que é que o verbo era? E aonde ele estava? Presta atenção. O princípio era o verbo, a palavra, verbo é a palavra em ação. A palavra era ele e a palavra estava com ele. Mesmo assim, havia trevas.
Vocês conseguem entender? Ou eu tenho a palavra, eu estou com a palavra, eu conheço a palavra, ok, não libera ela. Se você não liberar ela, ela não vai criar seu mundo. A palavra estava, no princípio estava lá. Ou seja, antes de tudo, ela estava lá. E como é que aquelas trevas vieram se a palavra estava lá? A palavra era o próprio Deus. E a palavra estava com Deus. Mas as trevas estavam lá. Como pode? A palavra está lá, Deus está lá, é o próprio Deus e as trevas estão lá. Quando é que as trevas desaparecem? Quando Ele diz, haja luz. Essa responde a pergunta de Romanos 10, 8, né? Mas o que é que você diz? Veja, a palavra está na tua boca, está no teu coração. O que é que você diz? O que é que você tem dito? Já que a palavra está no seu coração, já que a palavra está na sua boca, o que é que você tem dito? Esse mês eu acho que não vai dar. Bem, você não tem o que a palavra diz só porque a palavra diz. Você só vai ter o que a palavra diz se você disser o que a palavra diz. Aleluia. Posso ouvir um amém aí? Quantos sabem que a Bíblia diz que você é próspero? Você não vai ter isso só porque ela diz. Você tem que pegar o que ela diz e dizer o que ela diz, até que ela saia do invisível para o visível. É chamado o verbo se fazendo carne. Agora se torna tangível. É tanto que a palavra encarnar significa tabernacular, ou seja, se transformar ao ponto de se tornar tão real que puderam tocar nele. Você lembra o que o apóstolo João escreve? Olha lá 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha agora o que é que o apóstolo João escreve. É o mesmo princípio que ele usa. Em 1 João 1, capítulo 1, olha João o que é que fala sobre a palavra agora. Preste atenção. 1 João capítulo 1, verso de número 1. O que era desde o princípio. É quase a mesma coisa de João 1:1, mas tem um detalhe aqui que eu quero que você veja. O que ouvimos, o que vimos. Agora, estamos falando de algo que eu posso ver e que eu posso ouvir. Agora a palavra se tornou real. Não é algo que está só na Bíblia. Veja, existem duas Bíblias. E primeiro, a Bíblia que conta a história da própria Bíblia. Onde você lê a história de Abraão, de Davi, de Sansão. E existe a Bíblia Sagrada, que é aquilo que é de Deus que se torna em você. Que agora não é mais uma história. Você vive aquilo. Você conta sobre Abraão, sobre Davi, sobre Sansão, mas você diz, mas comigo também aconteceu. Milagres e milagres. Porque a palavra de Deus se estende de geração em geração. Você entende? A palavra de Deus veio até a geração de Abraão. E ele aprendeu a desfrutar pela fé. E aí ele desfrutou de tudo que podia. Mas Abraão não era eterno. Então ele morre, porque ele tem um tempo. Ele morreu, mas a verdade, ela se estendeu à próxima geração. Então veio a geração de Isaac. E ele aprendeu com o que o pai ensinou e colocou em prática. Veja o que é a lei da fé. Ele pega os mesmos princípios e aplica. E ele desfruta na época dele tudo que o pai desfrutou e muito mais. Isaac morre, mas a verdade se estendeu até Jacó. Jacó pega os princípios que Abraão e que Isaac ministraram e começa a liberar fé sobre sua vida e começa a desfrutar da mesma verdade, porque foi a verdade que se estendeu. Abraão já foi, Isaac já foi, Jacó já foi, José já foi, Davi já foi, os apóstolos já foram, e você está aqui agora. E a mesma verdade se estendeu até você. Todos esses viveram pela fé. A Bíblia diz, o que mais direi? Vai faltar tempo para eu falar de Baraque, de Sansão, de Davi, de Jefté. Homens que pela fé venceram reinos, escaparam o fio da espada, fecharam a boca de leões. Pela fé eles fizeram aquilo. É pela fé que você vai trazer seu milagre.
Não pare de falar na sua casa. Fale o tempo todo, até que de boca fechada você fique falando por dentro. Tem uma diferença sobre pensar e meditar muito grande. Pensar você não consegue nem raciocinar. Como é que é isso? Como é que eu vou fazer? E agora, o que será da minha vida? Isso é pensar. Meditar eu estou falando com você e aquilo fica falando com você por dentro. Eu posso estar falando com você e você pode estar falando com você dentro de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou abençoado. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O que é que você está fazendo? Você está colocando fundamento sobre fundamento, linha sobre linha, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E uma vez que você foi estabelecido por dentro, não tem como o diabo te derrubar por fora. Vocês entendem? João está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas agora ele está dizendo, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, agora ele se tornou palpável. Olha lá que coisa interessante, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Já imaginou? Eles tocaram, nós tocamos na palavra viva, nós tocamos no verbo vivo. Ei, nós tocamos em Deus. Não era algo mais só invisível, uma coisa que você diz, onde é que está Deus? Não, Ele está real aqui agora. Você lembra que Ele disse, se tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles. Você lembra que Ele disse, olha, mas bem-aventurado é quem não me viu e creu. Ele já viu a nossa geração. Ele viu você aqui hoje. Ele viu que o seu tempo, ele não poderia aparecer fisicamente para nós hoje, mas se ele quiser ele pode fazer aquilo, mas o tempo hoje não é de visão, nem de tato, nem de contato, é de crer que o que ele falou vai acontecer e o que ele prometeu. Oh, aleluia! Então, pare de correr atrás de visão, de coisas que podem, Deus me deu um sinal que você é real. O maior sinal de Deus é sua palavra. Veja comigo, volte para João capítulo 1, versículo de número 2 agora. João capítulo 1, verso de número 2. Volte lá. Diz assim, ele estava no princípio com Deus, verso 3. Todas as coisas, diga todas as coisas, foram feitas por ele, e sem ele nada. Vocês viram agora a descoberta de uma foto sobre o buraco negro que eles conseguiram fazer aí, que coisa maravilhosa. A gente precisa ver isso para crer. Eles queriam algo para dizer, agora realmente existe. Aí eles conseguiram fazer alguns cálculos. Primeiro cálculo, o buraco negro pesa 6 bilhões de vezes mais do que o Sol. E ele tem tanto poder ao seu redor, que ele suga até a luz. Tem tanto poder nele, que o que chegar perto, eu fiquei imaginando, imagina o maior. Se o que foi criado tem poder, imagina quem criou. Aleluia, posso ouvir um amém aí? E quem criou habita dentro de você. Ele vive dentro de você. E eu fiquei pensando, que poder tem nesse buraco para atrair? As coisas são atraídas para ele. Vem do norte, vem do sul, vem do leste, do oeste. Isso está na Bíblia. Ele disse, se você estiver em mim e eu estiver em você, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Se um buraco negro tem o poder de atração, imagina o poder do Espírito Santo que está dentro de você, meu irmão. Agora, verso de número 3 diz, todas as coisas, diga todas as coisas. Sol, lua, estrelas, mares, peixes pequenos e grandes, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você entende? Quem é ele? O verbo. Quem é o verbo? A palavra. O que é que Deus pede que você faça? Que apenas você repita a palavra.
E se funcionou para ele, vai funcionar para você. Ele quer que você pegue a palavra e encha o seu coração. Como é que você vai encher seu coração? Primeiro meditando, segundo ouvindo, terceiro confessando. São as 3 maneiras de encher seu coração. Por quê? Porque uma vez que o seu coração estiver cheio, a boca vai falar. Veja que a lei da fé opera sem fazer força. Ele só precisa estar cheio o coração. Então, se você não está conseguindo mover sua língua, nem seus lábios, não vai conseguir mover sua montanha. Não vai conseguir mover sua vida. Porque tudo é regido por palavras. Você foi criado pela palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. A palavra que criou todas as coisas. Então, entenda. Para uma lei existir, ela precisa primeiro de um processo. Diga processo. O processo aprovado, a lei é implantada. Você consegue entender? O processo é aquilo que é feito para que a lei seja aprovada. O processo da lei da fé é crie, por isso falei. E uma vez que a lei é implantada, ela vai beneficiar a todos. Diga, eu sou um abençoado. Olha Atos 16:37. É a única vez na Bíblia que aparece a palavra processo. É quando Paulo está falando, porque quando você sabe o processo, saberá que a lei opera. E o único veículo da Bíblia, ou pelo menos o único versículo que a Bíblia fala sobre processo é esse aqui, pelo menos o que eu achei, né? Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, ou açoitaram-nos e nos condenaram. Ou seja, eles fizeram coisas sem usar o processo normal das coisas. Então, qual é o processo da fé? Fé vem pelo ouvir, fé fica pela meditação, fé cresce pela confissão. Confissão me dá convicção, convicção me dá possessão. Vocês conseguiram pegar isso aí? Fé vem pelo ouvir, fé fica pela meditação, fé cresce pela confissão. Confissão me dá convicção, convicção me dá possessão. E o que isso implica? Implica que, se eu entender isso, eu não preciso orar por coisas que já são minhas. Eu só vou lá e pego. Diga para o seu vizinho, vamos viver no novo nível, meu irmão. Hoje eu vi um Fusca. E aí minha mente foi lá naquela época de meu pai, quando tinha o Fusca. E eu lembro que para a gente desfrutar do vento, ele tem 2 negócios, o vidrozinho e a janelinha. Que você, todo mundo aqui conhece o Fusca, né? Aí você vira o bicho assim para o vento entrar. Oh, que delícia naquela época. Vocês sabem que alguns anos atrás refizeram o Fusca. É chamado Fusca novo. Não precisa daquilo. O nome é o mesmo, mas tem tanta coisa nele que quem olha para ele diz, é o mesmo? Não, é o Fusca. Não, não é o Fusca. Porque ele não tem aquelas janelinhas mais. Porque não precisa. Porque agora dentro dele tem um motor com capacidade de gerar um ar-condicionado.